Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 20. Vamos estar lendo versículos, é uma leitura de 17 versículos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 20, versículo 1. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela e disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Disse ele: é meu irmão. Na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. Deus lhe disse em sonho: sim, eu sei que fizestes na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui a mulher ao homem, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã, e chamou todos os seus servos, e contou todas as coisas em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizestes? E em que eu te ofendi, para que trouxestes sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazer tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é a minha irmã, ela é filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus fez peregrinar desde a casa do meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu te dei ao teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e a sua esposa e as suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o útero da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Até este versículo 18, irmãos, podeis sentar. Nós vamos estar falando nesta noite sobre proteção matrimonial. Meus queridos irmãos, o matrimônio, ele foi instituído por Deus. Deus instituiu o matrimônio. E ao instituir o matrimônio, todas as instituições de Deus contam com a bênção de Deus. Então, a instituição matrimônio já conta com a bênção de Deus.
Agora, viver o matrimônio é responsabilidade daqueles que estão casados. Deus instituiu o matrimônio e o abençoou. Então, todos aqueles que estão casados já estão debaixo desta bênção matrimonial instituída pelo próprio Deus. E o matrimônio, ele tem pelo menos 4 fundamentação que não pode ser mudada. Essas 4 fundamentações são os primórdios, princípios do matrimônio. Primeiro, fundamentação: o matrimônio, ele é heterossexual. O matrimônio só pode ser contraído, biblicamente falando, entre um homem e uma mulher. O homem e um homem, biblicamente falando, é uma aversão. Uma mulher e outra mulher também é uma aversão na visão e mandamentos bíblicos. O único matrimônio ideal que a Bíblia apresenta é entre um homem e uma mulher. O matrimônio, no segundo fundamento, ele é de maneira único. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não existe, por exemplo, um matrimônio no ideal bíblico com o perfil de que haja um homem para 2 mulheres ou uma mulher para 2 homens. O matrimônio não é polígamo. E aí muitas das pessoas me perguntam: pastor, então por que Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha 1000 mulheres? Porque eles queriam arrumar para a cabeça. Eles estavam transgredindo o mandamento de Deus, sim. O homem sempre, depois da queda, lutou para desfazer aquilo que Deus colocou como ideal. Terceiro fundamento: o matrimônio, ele é monossomático. Deixará o homem seu pai e sua mulher e unirá a ela, tornando uma só carne. É a junção ou conjunção. No matrimônio há uma unidade de corpos e de alma, sentimentos. Então ele é monossomático e se une no matrimônio para que este homem e esta mulher possa ter tantas responsabilidades do matrimônio como também os seus privilégios. Por exemplo, o ato sexual fora do matrimônio é adultério ou fornicação. Quem comete um ato sexual fora do estado do matrimônio, ele cometeu o pecado de adultério ou de fornicação. 2 jovens que não são casados, ao fazerem isso, eles estão em fornicação. 2 casados, mantendo um relacionamento afetivo fora do matrimônio, eles estão em adultério. O matrimônio, ele é o que dá a legalidade para o ato sexual. O ato sexual entre um homem e uma mulher é limitado pelos parâmetros do matrimônio. Então é dentro do matrimônio que tanto o homem como a mulher têm
o privilégio de entregar-se um ao outro. E Paulo disse que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo e o homem também não tem domínio sobre o seu corpo. Paulo recomenda aos homens que devem pagar às mulheres a devida benevolência, ser fiel a ela no ato sexual. E em terceiro, um matrimônio sem sexo também é pecado. Então, o matrimônio com um dos cônjuges praticando o ato libertino fora do casamento, ele está em pecado. Antes do casamento, ele está em pecado. E dentro do casamento, se não tiver sexo, também é pecado. A não ser que haja uma enfermidade que esta pessoa não consiga a realização do ato sexual. Porém, a ciência está tão avançada que os homens e também as mulheres já encontram tratamentos nesta área para a vida. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, fique bem claro e entendido. Pastor, não é pecado eu procurar um médico para poder tratar esta área da minha vida? Não. De maneira alguma. Nós vivemos uma época muito estressante, desgastante, difícil, e muitas vezes nós temos problemas nesta área e devemos procurar ajuda médica. Mas Deus não pode fazer o milagre? Pode, mas enquanto Ele não faz, vamos utilizando este artifício humano para vivermos bem. Então, matrimônio sem sexo é pecado, a não ser que haja uma enfermidade de um dos cônjuges. Ok? E quarto e último, o matrimônio ele é indissolúvel. Indissolúvel significa que o que uniu Deus não separe o homem. Alguns até vêm com aquela argumentação: pastor, mas o meu casamento não foi a vontade de Deus. Vai daí, você casou. A partir do momento que você casou, há o pacto de consentimento diante de Deus. Pastor, mas era para mim casar com a mais bonita. Eu vou contar uma história para você de um irmão Noé. O irmão Noé, esse irmão, ele, segundo ele, né? Porque o que tem de gente aqui que conta mentira, ele namorava uma loira muito bonita. Pensa numa mulher bonita, segundo as palavras dele. E no dia do casamento, o pastor foi fazer o casamento dele e o casamento de um outro irmão de uma congregação distante, lá do Traitu. E na hora do casamento, dizendo o irmão Noé, que o pastor casou ele com a noiva do outro, e a noiva do outro era feia, mas feia de estragar o comércio. E aí ele vivia arrependido da vida. Ele dizia para mim: irmão Aparecido, eu não era para casar com a Tiana. A Tiana não era minha esposa. Eu era para casar com aquela loira. E eu perguntei para ele: como é o nome dela? Eu já até esqueci. Bichinho mentiroso. Então, irmão, analise bem antes de casar. Viu? Nós homens pensamos que continuamos belos por toda a eternidade, né? A minha velha está coroa, está feia, caiu os dentes. Você não, barrigudo, também caiu os dentes. Está na mesma situação. O tempo age tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Então é indissolúvel. A Bíblia só apresenta duas possibilidades em que se pode anular um matrimônio. A primeira, por infidelidade por parte de um dos cônjuges. Por exemplo, alguém que está casado e tem uma aventura sentimental, relacional, fora do matrimônio. Então uma pessoa que foi lesada, a parte lesada, a ela é lhe conferido o direito de
perdoar e continuar vivendo, ou perdoar e dissolver aquele matrimônio. Então, entre algo que aconteceu, a pessoa fica na liberdade de pedir o perdão, ser perdoado e restaurar. E aquele que perdoou não pode lançar em rosto o acontecimento do passado. Perdoou, está perdoado. Então, na primeira briga, mas você, mas se perdoou, está perdoado. Agora, se você é uma pessoa que não quer continuar vivendo dentro deste matrimônio, por ter sido traído ou traída, a Bíblia lhe dá o direito de dissolver este matrimônio. E para aquele que foi lesado, para ele lhe dá o direito e a oportunidade de contrair novas núpcias. E aquele outro que cometeu o pecado, a ele é vedado, a ele fica proibido. Se ele tomar esse posicionamento, ele comete um pecado. Segunda possibilidade, abandono. Paulo fala, se o incrédulo não quer viver com a pessoa crente, neste caso, ele abandona o lar, abandona o matrimônio e vai embora. A pessoa que foi abandonada também, a ela é lhe concedido o direito de contrair novas núpcias. Eu sei o que você está para perguntar. Pastor, e esse pessoal que já está no 15º casamento? Pois bem, eles vão acertar com Deus. Eles vão acertar com Deus. Um dia Deus vai chamar essa gente à responsabilidade. Agora, eu quero dizer uma coisa a vocês. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, pastor, então divórcio tem perdão? Claro que tem. Claro que tem perdão. Deus pode restaurar. O perdão de Deus existe, mas as consequências permanecem. Agora o camarada já está no 14º, o que você acha? Ele não está brincando? Então é algo para você pensar. Mas voltando ao nosso assunto, que é a proteção matrimonial, Deus instituiu o matrimônio, ainda que o rei Abimeleque estava agindo com inocência, porque Deus chama Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão sai, e ele faz um combinado com Sara: olha, você é muito bonita, e aonde a gente chegar, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Porque qualquer que vê a sua beleza vão querer me matar por causa de você. Então, para que eu possa viver, vamos fazer o seguinte: aonde a gente chegar, eu digo que você é minha irmã, e assim eu não sofrerei qualquer perseguição por causa da sua beleza. É um problema casar com mulher bonita. Resultado: Abraão sai, e eles então descem para as terras de Abimeleque. E chegando lá, a beleza de Sara já foi gabada lá no palácio. Rapaz, chegou um peregrino aí acompanhado de uma mulher. Precisa ver que mulher. Porque as servas de Deus, elas são bonitas. Elas são bonitas. E é uma beleza natural. As outras, depois que tira tudo aquilo que elas colocam em cima, não sobra nada. São mais falsas do que nota de 2. É cabelo postiço, unha postiça, sobrancelha postiça. Como é que chama esse negócio aqui? Círio postiço. Que mais? Agora arranjada tem umas mofadinhas para pôr atrás, né? Postiço também. Coloca uns negócios aqui na frente, né? Postiço também.
É. Tira daqui, põe ali, tira de lá, põe aqui, e vira aquele rolo. Tem algumas que até terminar de colocar a armadura para vir para o culto, já terminou o culto. E depois quando chega em casa, até tirar aquela armadura de novo, a armadura de Saul, vai à meia-noite. Essa é a realidade da vida. Mas tem umas que têm a beleza natural como as servas do Senhor. Então Sara era esse estilo de mulher, muito bonita. E quando ele chega no reino de Abimeleque, todos gabam. E a pergunta é: quem é essa mulher? Na minha irmã. Irmãos, a metade de uma verdade é uma mentira completa. A mentira se torna mentira quando eu digo metade da verdade ou quando eu digo além da verdade. É por isso que Jesus dizia: na verdade, te digo. Era uma verdade afirmada. Quando eu digo a metade da verdade, eu já estou dizendo uma mentira. E Abraão aqui, ele está mentindo, porque ele disse só a metade da verdade, o restante ele guardou. É minha irmã, é minha irmã. E então o rei, sabendo que era irmã, tomou Sara para o seu harém. O rei já tinha uma coleção de mulheres, colocou mais uma. Está chegando uma aí, que essa é especial. Colocou também lá no seu harém. Com todo este erro de Abraão, Deus ainda vem intervir para ajudá-lo. O crente muitas vezes comete um erro, mete as mãos pelos pés, e Deus não o abandona ele. Não é que Deus se associa ao seu pecado, mas Deus te livra de um mal maior. Não é que Deus está dando consentimento ao seu pecado, não. Deus é contrário ao pecado, Deus abomina o pecado. Mas o que Deus faz? Ele age de uma forma para que o mal maior não aconteça com você. Foi a forma como que Deus agiu com Abraão. Abraão mentiu, a mulher dele foi tirada, porém Deus interviu. Por que Deus interviu? Porque Deus protege o matrimônio. Deus protege o matrimônio, não importando a atitude que você tomou, porque Deus também te conhece por dentro e por fora. Ele sabe realmente quem é você. Ele sabe realmente quem é você. Agora Deus, ao intervir para proteger o matrimônio de Abraão, o que ele faz? Deus adverte que possuir uma mulher casada é pecado. O versículo 6 do capítulo 20: e Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o fizeste na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocar nela. O versículo de número 7: agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Deus estava dizendo para Abimeleque: você é rei, você tem o domínio sobre todas as coisas, porém, devolve essa mulher. Devolve ela porque ela tem marido. O que Deus está dizendo como proteção? Tocar numa mulher casada é pecado. É pecado. E tocar num homem casado é pecado.
Deus vem com a sua proteção. Ele disse: eu te impedi de tocar nela. Eu te impedi. A proteção de Deus sobre o matrimônio é algo tão extraordinário que Abimeleque não sabia que Sara era casada, mas o desconhecimento ou a ignorância não anula a responsabilidade diante de Deus. Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4, trata dos sacrifícios que eram apresentados no templo. E até tinha que apresentar um sacrifício pelo pecado de ignorância. Ah, mas eu não sabia. Nós já conhecemos alguém que tudo dizia: eu não sabia. Não pelo fato de eu não saber, significa que não foi pecado. Ah, eu não sabia que deveria tocar na mulher do próximo. Abimeleque não sabia que ela era casada, mas isto não anulava a sua responsabilidade. A ignorância não anula o pecado. A única coisa que anula o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Purifica de todo o pecado. A ignorância não. A ignorância requer. Irmãos, o inferno está cheio de gente que pecou por ignorância. Mas muito cheio. Deus já está até ampliando um pouquinho mais para colocar essa gente. Porque a ignorância não é desculpa. O homem já nasce no seu coração aquilo que é conhecido como lei natural, sabendo o que deve fazer bem e o que não deve fazer do que é mal. O homem já nasce. Então essa ignorância não pode de maneira nenhuma retirar de mim e de você a responsabilidade. A ação drástica que Deus realiza contra Abimeleque e toda a sua casa, a punição. Irmãos, uma pessoa que toma uma atitude de entrar por este caminho, a punição é terrível. É terrível. Deus perdoa? Claro! Claro que Deus perdoa. Quem não perdoa são os homens. Mas Deus perdoa. Mas a punição não é removida. Deus apaga o pecado. Deus não apaga as consequências. As consequências do pecado permanecem. O pecado é apagado, é perdoado. Agora as consequências ficam aí. E ali Deus entra com um castigo contra Abimeleque e a sua casa. As mulheres deixaram de gerar filhos. E para um reino pagão, quando começa a notar que o curso natural da vida está sendo interrompido, eles já começam a se preocupar e saber qual é a divindade que nós temos contrariado. O que devemos fazer? E a punição chegou na casa de Abimeleque, no seu reino, no seu palácio. Porque Deus estava protegendo o matrimônio de Abraão e Sara. Abraão tinha errado? Tinha. Tinha dito meia verdade? Tinha, mas Deus tinha um compromisso de protegê-lo, de guardá-lo e de ajudá-lo. Segundo, Deus ordena que seja respeitado o direito conjugal. Respeitado. Deus não aceita de maneira nenhuma que o matrimônio seja violado. Não,
Deus não admite que o seu matrimônio, que o meu matrimônio, seja violado. Porque aquilo que fizemos, fizemos na presença dEle. E se fizemos na presença dEle, tem o consentimento e o aval dEle. E como Ele prometeu abençoar o estado do matrimônio, Ele não aceita de maneira nenhuma que seja violado. E aí você então diz para mim: pastor, então por que tem muita gente que casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa? Meu amigo, lembra o que disseram para Jesus? Senhor, por que Moisés lhe deu cartas de divórcio? Jesus disse: pela dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Então, pela dureza do coração do homem, o homem então pratica todo tipo de loucura. E é por isso que nós temos tantas pessoas sofrendo consequências drásticas, muito drásticas, porque elas saíram do propósito original de Deus. Ele perdoa? Perdoa, não vou deixar de te afirmar isso todas as vezes. Ele perdoa, Ele não anula consequências. Ele não anula consequências. Por exemplo, uma jovem ficou grávida sem casar. Ela pede perdão a Deus, Deus lhe perdoa. Mas não é pelo fato de Deus perdoar a jovem é que vai desaparecer a criança do ventre. Não. Ao inteirar os 9 meses, o que vai acontecer? Vai nascer. E todos vão saber que aquela criança tem pai, porque não existe criança sem pai. Aquela criança tem pai, mas foi um ato fora da vontade de Deus. Por exemplo, quando hoje as pessoas conseguiram aí um tratamento para a AIDS, mas quando havia AIDS, a pessoa praticava um ato fora do estado do matrimônio, contraía a doença. Deus perdoava o pecado? Perdoava, mas a pessoa morria de AIDS. A consequência, a Bíblia disse: o salário do pecado é a morte, e não muda. Então Deus perdoa o pecado, mas as consequências permanecem. E tem muita gente sofrendo pelas consequências, mas sofrendo dura e brutalmente por consequências de um ato impensado. E aí, o choro não resolve. Lembra de Davi? O que ele fez com Betseba? E as consequências? O menino que nasceu daquele relacionamento morreu. O filho mais velho de Davi, Aminon, que era para ser o sucessor dele, violentou a sua irmã Tamar. Absalão, que era o segundo na linhagem, matou Aminon. Depois Absalão se levanta contra o próprio pai e é morto nos carvalhais, preso pelo cabelo e transpassado pelas espadas. Olha que consequência mais terrível. Já perto da morte de Davi, Adonias quer usurpar o reino. Eu reinarei. E reúne com Abiatar e Joabe para ser proclamado rei. Davi sofreu muito pelo seu ato, pagou um preço altíssimo. E Deus ainda disse: a espada nunca se arredará da tua casa. Situação difícil. Então uma consequência dura. Levar essa consequência por toda a vida é um problema sério. É melhor manter com todo o esforço o estado sacrossanto do matrimônio, permanecer neste estado. Você vai ter muitas ofertas, você vai ter muitas pessoas que te oferecerão muitas outras coisas, mas saiba de uma coisa: a consequência é amarga. Não entre por esse caminho.
Abimeleque obedece a Deus e devolve a esposa. Ele é advertido por Deus e ele disse: aqui está a sua esposa. Ele dá uma repreensão tão terrível em Abraão. Por que você fez isso com a gente? Em outras palavras, você nos tentou a cometer um pecado contra Deus. Quem é que tenta o homem para cair? Satanás. Você fez um papel que não deveria ter feito. Ele disse: eu pensei que nessa terra não havia temor de Deus e me matariam por causa da minha esposa. Por isso eu fiz um combinado com ela, um trato. Todo lugar que a gente chegar, ela é minha irmã, para que eu possa viver. Para que eu possa viver. E Abimeleque, o pagão, lhe dá um puxão de orelha daqueles grandes no profeta. Quantos crentes que não está entrando na chinelada aí com os incrédulos, pelas suas atitudes erradas, promíscuas, sem temor a Deus, fazendo coisa que até Satanás duvida. Ele diz: isso aí eu nunca fiz. Tem alguns crentes que fazem uns negócios que o diabo dá uma olhada e diz: ah, não, eu vou cuidar do meu inferno, porque senão esse crente toma o inferno de mim. Faz umas coisas que até Satanás duvida. Eu já disse aos senhores que um dia encontraram Satanás sentado na esquina ali, chorando, com a maletinha velha nas mãos. E alguém perguntou: ô diabo, por que você está chorando? Ele disse: é por causa dos crentes ali daquela igreja. E apontou para o lado de cá. Se todas as coisas erradas que eles fazem lá, a culpa é minha, eu não aguento mais. Tem muitas coisas que o diabo tem culpa, mas tem muitas outras que a gente fez por conta própria. E nós estamos na igreja, irmãos, ouvindo a palavra todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E se não aprumarmos o nosso caminho, nós podemos chegar em muitos outros lugares, menos naquele que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Eu e você estamos na esperança de que aquele lugar que Ele foi preparar, a gente possa ascender no dia do soar da trombeta. As outras coisas devemos deixar. Ai, pastor, mas é que o senhor não viu os olhos dele, é um gato. Minha irmã, gato tem pulga e tem unhas grandes. Ai, pastor, mas ela é... Pois é. Fique com essa que Deus te deu, essa que você disse: vou ser fiel até a morte. Aí você diz: mas está demorando. Vou ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Só existe, como disse um pregador, uma oração para divórcio, né? Aquele casal que foi pedir: pastor, eu vim aqui pedir para o senhor, que o senhor, vou divorciar da minha mulher, e eu quero que o senhor olhe por mim. E ele está ajoelha aí. Aí ele coloca a mão na cabeça do irmão e começa a orar: Senhor, o senhor instituiu o casamento e disse que até que a morte nos separe. Agora mate esse irmão porque ele quer divórcio. Mata ele. Ele já tirou a mão do pastor de cima da cabeça. Não, pode deixar, vou ficar com ela mesmo. Com ela. Até que a morte separe. Está demorando, pastor, continue orando. Aí sobe os dois, né? Em umas tacadas só os dois. Por isso que eu digo sempre para os jovens que não são casados, e aqui tem alguns deles: escolha bem. Vê com quem você vai casar, porque Deus só deu uma mulher para o homem na vida. Ele deu Eva para Adão. E a primeira crise matrimonial que teve, Adão disse: a mulher que tu me deste. Ah, é assim? Então não dou mulher para mais ninguém, cada um vai escolher a sua.
Então escolha. Aproveita que você é solteiro, dá uma olhada, vê se você não vai apanhar dela depois de casado, vê se você não vai bater nela depois de casado, porque se você bater nela, Maria da Penha te pega, e eu sou o primeiro para denunciar você. Teve um irmão que ele andava dando uns catiripapo na irmã na igreja, e um dia eu estou em casa, o telefone tocou, era um irmão: pastor, pelo amor de Deus, vamos lá na casa do irmão que ele está batendo na esposa. Disse: olha, 190, liga para o 190. Não é como assim? Chama a polícia, prende ele, porque quem bate em mulher ainda não é crente. Marido que bate na esposa, ele não é crente, e esposa que bate em marido também não é crente. Como é que você vai bater na pessoa que mais te ama? Como é que você vai maltratar a pessoa que é a tua própria carne? E nós temos, irmãos, dentro da igreja, irmãos que de vez em quando quer treinar jiu-jitsu com a sua esposa, e esposa também, que já está aprendendo artes marciais para se defender. Então cuidado. Obreiro, tem obreiro também assim nessa toada. Aleluia. Diga glória a Deus. Se você não puder dizer glória a Deus, diga ai ai ai. Deus perdoa aqueles que se arrependem e lhe obedecem. Abimeleque arrependeu. Obedeceu a Deus aquilo que Deus havia dito a ele, o que deveria ser feito. Deus havia suspendido a capacidade das mulheres gerarem filhos. Eles entenderam que era um castigo de Deus. E uma noite Abimeleque tem um sonho. Olha como Deus chega para ele: tu és um homem morto. Tu és um homem morto. O desespero tomou conta dele. Ele quis saber por quê. Você tomou uma mulher que tem marido. Mas Senhor, ela disse, e ele também disse que eram irmãos. Não, ela tem marido. Agora devolve a mulher. Eu não toquei nela, eu te impedi de tocar. Falta de vontade não houve, né? Mas Deus o havia impedido, porque Deus protege o santo e sagrado estado do matrimônio. Eu te impedi, eu não deixei, eu dificultei, eu coloquei obstáculos. Devolve. E Abimeleque então devolve a esposa de Abraão. E Deus então traz cura. E ainda Deus diz que Abraão era profeta. Se Abraão era profeta e andava contando essas coisas, imagine os de hoje. Ele disse: vai, devolve a mulher, o homem lá é profeta, ele vai orar por você. Ele recebe uma reprimenda tremenda, uma exortação tremenda, e aí ele tem que dizer: aqui está a sua esposa, sua mulher. Aqui está a sua mulher. E Deus disse que é para você orar pela gente. E Abraão vai orar por eles, para que o Senhor venha trazer cura na família de Abimeleque, nas mulheres daquele palácio, para que elas pudessem novamente gerarem filhos, porque para eles não havia maldição maior do que deixar de gerar filhos. É o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. Todos aqueles que querem viver uma vida libertina recebe da mão de Deus o castigo, recebe da mão de Deus a punição.
E se somos filhos de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina os filhos. E quem vive sem disciplina não é filho, é bastardo. É algo gerado fora do matrimônio. Mas os filhos de Deus são corrigidos, são instruídos para andar pelo caminho, o caminho que leva aos céus. Aleluia. Deus agiu com misericórdia e graça, tanto para com Abraão, como para com Abimeleque, protegendo aquele matrimônio, atendendo a oração de Abraão. Deus ouviu. Agora, como é que Abraão ia orar a Deus, depois que ele foi pego na mentira? Acho que ele disse: olha, espera um pouquinho aí, que primeiro eu preciso fazer um acerto. Abraão teve que pedir perdão primeiro. Ele ia invocar a Deus, mas ele não estava em uma comunhão perfeita com Deus, porque ele havia aberto uma oportunidade para que o inimigo blasfemasse do nome de Deus. Ele precisou primeiro se acertar com Deus. Se você e eu queremos que as nossas orações tenham resposta, acertamos as nossas vidas com Deus, principalmente no ato do matrimônio. Pedro disse: considerando a mulher como um vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, brigar com a santa e depois orar, esquece, meu irmão. O Espírito Santo diz: vai lá, conserta com ela. Conserta. E não adianta fazer aquela oração. Sabe aquela oração que você faz não para Deus, mas para o cônjuge? Aqueles que ajoelham ao pé da cama, né, casado, e teve uma briga com a esposa, não se consertou. Ele começa a orar: Senhor, meu Deus, converte essa mulher, transforma essa mulher. Esta mulher é de dura cerviz, essa mulher é cananeia, ó Senhor. Ele está orando para quem? Para Deus ou para a mulher, para ouvir? E a mulher está escutando, e ela está lá: Senhor, esse gadareno, esse gadareno, Senhor, envia o teu Espírito, expulsa esses demônios. Esse tipo de oração Deus não escuta, irmãos. O que Abraão teve que fazer: Senhor, pequei, dei oportunidade para que o seu nome seja blasfemado diante do ímpio. E veja como Deus ainda honra ele, dizendo para o rei: ele é profeta. Porque não importa o pecado que você cometeu, aquilo que Deus tem para você, em direção à sua vida, não muda uma vírgula. Deus poderia dizer: Abimeleque, estou numa situação difícil, porque o único que podia orar por você é esse meu ex-profeta. Não tem ninguém que pode orar por você, porque esse não é mais profeta meu. Não, meu irmão, Deus não age assim. Você não deixa de ser filho quando erra. Você deixa de ser filho quando você abandona o pai. Mas se você voltar e dobrar-se diante dele, ele disse: restauro você de novo, te coloco de novo na minha presença. Você não deixou de ser o meu profeta. Vamos lá, ore por Abimeleque. Eu vou sarar, curar através da sua vida. Aleluia. O diabo sim vai dizer para você: está acabado, destruído, acabou, não tem mais o que fazer com você. Mas Deus está olhando para você e dizendo: ele vai se arrepender, ele vai voltar, ele vai dobrar o joelho, e novamente eu vou levantar ele. E depois que ele é perdoado por Deus, agora ele vai orar por Abimeleque. Agora ele vai orar pelo palácio de Abimeleque. Agora ele levanta as duas mãos e começa a abençoar. Enquanto ele estava na mentira,
ele não tinha condições de abençoar, mas agora ele está restaurado. A Sara está ali do lado. Você quer ver um homem valente? É quando a mulher está do lado. Todo homem fica valente quando a mulher está junto. Pode ter 20 lá e diz: não, deixa comigo que eu já vou arrastar o pé aqui, mas é para correr. Ele fica uma valentia que dá medo. E quando Abraão viu Sara do lado, disse: não, agora deixa comigo. Eu vou invocar Deus aqui e o negócio vai acontecer. E Deus então restaura a Sara. Quantas vezes que Abraão ia orar e ia dizer: Senhor, te dou graça, porque se não fosse o Senhor, eu estava viúvo, ou sem mulher, destruído, sozinho, e o Senhor teve misericórdia de mim. Não tome decisão com a cabeça quente. Não oculte a verdade. Não guarde a aliança. Essa tem no bolsinho da calça. Não. Quando sair pela rua, sai pegado da mão dela. Vai abraçado. Não faz como aqueles outros que, mulher lá atrás e ele lá na frente. Não. Eu conheço alguns irmãos aqui que eu acho que eles são viúvos, porque não conheço a esposa dele. E outros, parece que as mulheres são viúvas, porque eu também não conheço os esposos delas. Ou então quando chega na igreja: pastor, esta é minha esposa. Anda com ela. Pastor, mas ela está tão feinha. Dá uma ajeitada, meu irmão. Faz um investimento. Compra aí alguma coisa. Tira esse escorpião do bolso. Leva ela lá. Elas gostam muito do calçadão. Leva lá. Fala aí, minha velha. Pode comprar aí a melhor sandália que você olhar aí. Pode comprar. Você notou que furou o pneu do carro? A primeira coisa que você faz é o quê? Manda arrumar. Os pneus do carro estão careca, você manda arrumar. A sandália da esposa já não tem mais nem solado. E ela diz para você: a minha sandália. Aí você olha e diz: vai dando glória. A pintura do carro está ruim, você manda pintar. O vestido da irmã é daquela fazenda Chitinha, lembra? É aquele vestido que já venceu uns 3, 4 milênios. Está esperando viver o milênio com Cristo. Compra um vestido novo. Faz um investimento. Meu irmão. Pastor, mas eu não ganho tanto. Então, deixe que gastar com as coisas supérfluas e comece a gastar com a esposa. Você vai ver que você tem uma rainha lá dentro da casa e você ainda não descobriu. Você não gastou, não fez investimento. E aí, por você não investir na sua, você fica de olho na dos outros. Aí é o grande problema. Porque uma das coisas que Deus pode usar é um espinho da coroa de Jesus para furar o olho. Cuidado, meu irmão. Mantenha o seu matrimônio. Viva debaixo da graça de Deus. Viva dando glória a Deus, aleluia, e crendo: você é profeta na terra, e a autoridade espiritual está sobre a sua vida. Não adianta você pular, saltar, gritar. Não. Quando você casou, a bênção está sobre vocês dois. E Deus disse a Abimeleque: ele é profeta, ele vai orar por você. Você vai ser curado, você vai ser restaurado. Que Deus nos ajude a manter assim. Quando um casal se compromete em matrimônio, está fazendo um pacto diante de Deus.
E eu e você não podemos esquecer isso. E vamos até o fim, com a ajuda de Deus. Vamos até o fim, com a ajuda de Deus. E Deus nos dará força, porque o matrimônio não é para covardes, o matrimônio é para valentes. Deus nos dará força para ir até o fim. Tem um momento de dificuldade, um momento de luta, de adversidade, porém, Deus te ajuda a vencer. Ele te ajuda a vencer. Muitos desistem antes de ver a bênção de Deus. Outros mais já não têm mais condições de perdoar. Mas eu estou te chamando e te dizendo: há uma proteção divina sobre o seu matrimônio. Há uma proteção divina sobre o seu matrimônio. Fique em pé, por favor. Aleluia. Eu quero que você agradeça a Deus pela esposa que Ele te deu. E eu quero que você, minha irmã, agradeça a Deus pelo esposo que Ele te deu. Que o seu coração esteja cheio, para agradecer esta companheira, este companheiro. As lutas têm sido tão grandes, batalharam juntos desde que casaram. Houve dias e noites que não havia mais esperança, mas você persistiu, lutou, batalhou. E o Deus que você serve te levantou. Quando todos te deixaram, fora ela que ficou aí, fora ele que ficou aí. Quando todos te deram as costas, que parecia não haver mais esperança para você, quando a enfermidade te abateu, acamado tu ficastes, fora ela que ficou aí, fora ele que ficou aí. E nesta noite, eu e você, que estamos unidos neste laço extraordinário do matrimônio, agradecemos a Deus. Pai, por Cristo Jesus, agradeço, Senhor, pela esposa que me deste. Sou consciente de que não merecia alguém tão especial como a minha esposa. Sou grato a Ti por esta mulher que tem, nestes últimos 37 anos da minha vida, acordado cada dia ao meu lado, lutado comigo cada batalha, sofrido e derramado as lágrimas junto de mim, orado por mim, estendido as mãos. Esta mulher que quando tudo deu errado, ela ainda foi o amparo que susteve a minha mão levantada para vencer. Esta mulher, Senhor, que sempre foi a inspiração para continuarmos, a inspiração para batalhar, a inspiração para dizer: Deus está conosco, nós vamos vencer, a porta vai abrir, o milagre vai chegar, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos ajuda. Deus, obrigado pela minha esposa, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Dê muita saúde para ela, dê muita saúde para ela, e quando, Senhor, a idade avançada chegar, quando velhinhos estivermos, 90, 100 anos, possamos vir abraçadinhos para a tua casa, para adorar o teu precioso nome. Ajuda, meu Senhor, a todos os casados nesta noite, ao meu irmão, à minha irmã, que possamos sempre contar com esta proteção matrimonial.
Eu te louvo e te agradeço, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos.